anunciando a Boa Nova, na paróquia Cristo Luz dos Povos, Arquidiocese de Belo Horizonte, região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Saúde e paz, eu sou o diácono Alexander da Arquidiocese de Belo Horizonte, em missão canônica na paróquia Cristo Luz dos Povos. E é uma alegria poder estar aqui neste dia, compartilhando com vocês um pouco da liturgia deste domingo, do 5º domingo da Quaresma, o qual a nossa igreja refletiu tão belo em todas as nossas paróquias. O Evangelho foi o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 33. E nesse Evangelho foi nos apresentado a figura de alguns gregos que foram adorar em Jerusalém e chegando lá viram Filipe e falaram com Filipe simplesmente assim: queremos ver Jesus. E Filipe encontrou com André e foi até Jesus, onde Jesus mostrou para eles que eles iam ver. Jesus apresentou a situação daquele grão de trigo que precisa morrer para germinar, onde Jesus falava da morte dele que estava por vir. Logo na sequência, nós temos ao final do Evangelho uma situação muito interessante, que é a voz que vem do céu, a voz de Deus. E Jesus fala: é por causa de vocês que tem essa voz. Então, o Evangelho queria nos mostrar alguma coisa. Então vamos começar pensando nos gregos. Quem eram aqueles gregos? Eram homens que estavam ali naquele momento para adorar no templo. Mas o que aconteceu? Eles viram Filipe e falaram com Filipe que queriam ver Jesus. Quer dizer, eles não buscavam o Messias no templo. Eles foram buscar o Messias ali através dos discípulos. E essa figura dos discípulos ali, no caso de Filipe e André, nós vamos perceber daqui a pouquinho a importância deles nesse Evangelho. E Filipe e André foi até Jesus e Jesus apresentou ali para eles o Messias que eles queriam ver. Mas o Messias que falava da sua própria morte, mas que era uma morte com visão na ressurreição. Era uma morte que apontava para a salvação. E Jesus apresentou, mostrando a realidade humana de Jesus naquele momento, onde Jesus mostrou que ele teve medo, onde Jesus mostrou como ele sofreu. Jesus se apresentou para os discípulos naquele momento e também para aqueles gregos da forma que ele estava como humano. Por que como humano? Porque na figura humana ele se fez homem. Para que Jesus se fez homem? Primeira coisa, nós precisamos entender o que é lindo. Jesus se fez homem para nos dar as condições de filho amado, de filho adotivo de Deus. Porque Jesus se fez homem como nós, menos no pecado. E ali nós podemos entender, quando Jesus mostra para aqueles discípulos naquele momento, toda uma situação que nos leva à salvação. Que era aquilo que os gregos queriam ver, era aquilo que os gregos buscavam e talvez nem sabiam naquele momento. Mas eles ouviram dizer, eles viram falar de Jesus, eles compreendiam que o Messias estava ali. E agora eu quero voltar naquela figura de Filipe e André. A gente pode observar a igreja ali apresentada. Quem era Filipe e André? Eram os discípulos. E eles eram os discípulos, aqueles que apontaram para Jesus, que mostraram onde estava Jesus, quem era Jesus. Os gregos queriam ver e os discípulos apontaram. A igreja que aponta, e todos nós somos chamados a ser discípulos. Todos nós somos chamados a ser igreja, dentro da nossa igreja, do nosso lar, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho. Nós somos de igreja doméstica. É a primeira igreja que começa ali, onde você vai ser o discípulo
que aponta para Jesus. Você vai ser aquela pessoa que eles vão te procurar e vão perguntar: onde está Jesus? Quem é Jesus? Ali o exemplo de Filipe e André, que entre si conversaram para chegar até Jesus. É uma igreja que dialoga, é uma igreja que caminha, é uma igreja que aponta o tempo todo para Jesus. Isso é uma grandeza muito grande se nós observarmos ali a figura de uma igreja que estava pronta para acolher os gregos, que nós podemos entender com as pessoas que não estão no nosso meio, as pessoas que não são de dentro da igreja e que querem ver Jesus. E ali a igreja aponta para Jesus. Isso é bonito, a igreja que aponta para Jesus. E quando aponta para Jesus, mostra um Jesus que veio para nos salvar, que nos dá a salvação, que nos mostra que ele sofreu como homem, uma morte dolorosa. Para quê? Para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse a salvação. E a salvação é para todos. A salvação não é somente para quem está dentro da igreja, a salvação é para aquele que está do lado de fora, que quer ver Jesus. Por isso, nós somos chamados a ser discípulos, para mostrar o caminho da salvação, para mostrar que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. E por fim, no Evangelho, mostra a voz que vem do alto. Essa voz é para quê? É para certificar. E no final do Evangelho, as palavras dizem que era para nós. Eu posso traduzir hoje que é para nós. Que era para que a gente se certifique, tenha certeza de que era plano de Deus a salvação para todos nós e de que Jesus passaria pelo que passou, chegaria à ressurreição dos mortos para a nossa salvação, para que nós tivéssemos acesso a essa salvação. E eu finalizo com: a salvação é para todos. Portanto, que a gente possa, no final dessa quaresma, quinta semana, chegando na semana que vem, a Semana Santa, viver plenamente esta semana. Que possamos viver a Semana das Dores agora com qualidade, buscando a nossa confissão, a confissão auricular mesmo, com o Padre. Fazer aquilo que nós vivemos essa quaresma, que ouvimos o tempo todo, fazendo a vontade de Deus e acreditando naquilo que Jesus passou, foi para a nossa salvação, foi para que a gente fosse salvo. Então tome posse da salvação em sua vida, creia, acredite, reze, viva este finalzinho de quaresma para que esteja bem no momento de viver a ressurreição do Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima. Paz e bem. Você ouviu Anunciando a Boa Nova, na Paróquia Cristo Luz dos Povos.